Nesse vídeo, você vai aprender a ciência por trás da fabricação da cerveja e mais algumas curiosidades. Você acredita que a cerveja foi inventada há uns 10 mil anos? Existem registros do seu consumo entre os povos da Suméria, Babilônia e Egito, e ela também foi apreciada pelos gregos e romanos. Basicamente, para a gente fazer uma cerveja, precisamos de apenas 3 ingredientes: malte, lúpulo e água. Na Alemanha, na região da Bavária, no ano de 1516, foi feita até uma lei, a Lei de Pureza da Cerveja. Ela tem esse nome aí, que diz que a cerveja deve ser feita só com esses 3 ingredientes e nada mais. Ainda não se sabia da existência de um ajudante essencial, a levedura. Mas no resto do mundo, o negócio é mais relaxado, então pode ter algumas coisinhas a mais, como o milho, por exemplo, que tem nessa cerveja. E até algumas frutas e especiarias, como essa aqui que usa coentro e raspas de casca de laranja, uma wheat beer belga. Mas agora vamos conhecer as principais etapas na fabricação da cerveja. Malteação. Primeiro a gente precisa pegar o malte, que nada mais é do que o grão de cevada, mas com a germinação interrompida. Na verdade, dá para fazer malte de qualquer grão. Vou pegar o trigo, por exemplo. Vou mergulhar esses grãos em um pouco de água e deixar de molho. No dia seguinte, eu tirei esses grãos e passei em uma peneira com um papel. Tem que deixar eles com um pouco de umidade. Olha no dia seguinte, já dá para ver que começaram a germinar. O que acontece é o seguinte: quando a gente molha uma semente, ela sente que é hora de acordar. Aí ela começa a fabricar enzimas que vão digerir as reservas nutritivas, para ela germinar e crescer. Então, geralmente, quando a gente fala puro malte, está falando do malte de cevada. Quando é malte de outra coisa, geralmente se fala malte de trigo, por exemplo. Vou pegar um grãozinho de malte de cevada e abrir no meio. Essa parte branca aqui é chamada de endosperma. E é aqui que está a reserva nutritiva, que é composta de amido principalmente. Só que esse amido fica em grânulos, que são assim quando a gente olha no microscópio. E é esse amido que precisa ser quebrado. Mas na verdade, dá para pular essa etapa e comprar o malte já pronto, como eu fiz aqui. Mosturação. A gente precisa extrair o amido do grão, porque ele vem essa casquinha. Então, a gente precisa moer esse grão, só para quebrar a casca e tirar essa parte branca. O objetivo não é transformar em uma farinha, mas eu já comprei ele já moído. Então, eu peguei 200 gramas de malte moído e coloquei 1 litro e 200 ml de água mineral. A gente precisa molhar de novo para as enzimas acordarem e voltarem a trabalhar. Vou tentar deixar em uma temperatura de mais ou menos 65 graus. É que nessa temperatura a enzima trabalha melhor. Na verdade, existem vários tipos de enzimas, mas a mais importante é a amilase, que quebra o amido em pedaços menores. Então vou deixar nessa temperatura por 1 hora mais ou menos. Se a gente ampliar mais ainda aqueles grânulos de amido, a gente vai ver que ele tem uma estrutura parecida com uma cadeia com ramificações. A amilase e outras enzimas quebram essas cadeias em moléculas menores, como a glicose e a maltose. Uma forma de testar se o amido se quebrou é fazendo o teste com iodo. Olha só como funciona. Vou colocar nesse prato um pouco de amido de milho e o açúcar comum de cozinha, que é a sacarose. Agora vou pingar um pouco desse iodo, que é vendido em farmácia, usado para desinfecção. Olha só, o amido fica um azul bem escuro, quase preto, e o açúcar fica meio avermelhado, que é a cor normal do iodo. Então, se tem amido, ele fica azul escuro ou quase preto. Vou pegar um pouco do mosto do começo do processo para testar e pingar o iodo. Olha só, ele ficou bem escuro. Agora eu vou pegar um pouco depois de uns 20 minutos. Você pode ver que ele já fica avermelhado. Isso quer dizer que o amido já está sendo quebrado em pedaços menores. Agora vou pegar esse mosto e passar por um filtro meio grosso para reter a casca e outras coisas maiores. E passei mais um pouco de água para aproveitar mais o extrato. Fervura. Agora eu pego esse mosto filtrado e dou uma fervida por uns 50 minutos. Isso vai dar uma estabilidade e também vai concentrar esse extrato. Boa parte dos micro-organismos também são destruídos com isso, e as enzimas são inativadas. O lúpulo é adicionado nessa etapa. Ele é uma flor parente da cannabis, mas diferente dessa prima, não tem substâncias alucinógenas. E a função desse lúpulo é dar um aroma e um amargor para a cerveja.
mas ela também tem um papel bacterostático e ajuda na estabilidade da espuma. Ela pode ser encontrada em pellets, como esses aqui. Então vou colocar mais ou menos 1 grama, uns 50 minutos antes de acabar a fervura. Agora eu desligo meu aquecedor e espero esfriar para a próxima etapa. Mas enquanto eu espero, vou explicar um atalho. Se você ficou com preguiça, a gente consegue comprar o extrato de malte, que é praticamente o produto final de todo esse processo que fiz até agora. Eu comprei esse pacote aqui, que vem seco. Só um detalhe, esse extrato é bem higroscópico. Isso quer dizer que se você não guardar direito ou guardar por muito tempo, ele pode absorver a água do ambiente e ficar com essas partes meio empedradas. Então, agora que já deu tempo do mosto esfriar, vou fazer as próximas etapas com esse mosto e com o extrato de malte que comprei pronto. E a próxima etapa é a fermentação. É nessa etapa que os açúcares menores, que foram gerados com a quebra do amido na parte da mosturação, por exemplo, a maltose e a glicose, são convertidas em álcool e gás carbônico. E quem faz esse trabalho para a gente são as leveduras. Elas são um tipo de fungo, só que elas não têm esses chapeuzinhos e são muito pequenas. Só dá para ver com o microscópio. Elas têm esse formato meio de pelotinhas. E ela é do gênero Saccharomyces. É parente da levedura que a gente usa para fazer pão, mas é de uma outra cepa. São produzidas outras coisas também, em menores quantidades. Esses ésteres dão aromas de frutas. O acetato de isoamila, por exemplo, tem um aroma de banana. O butirato de etila, abacaxi. E o hexanoato de etila, maçã. Então esses compostos ajudam a formar o sabor e aroma da cerveja. Além das outras coisas, como o lúpulo, que tem as lupulonas, e as humulonas, essa a responsável por dar o sabor amargo à cerveja, que é medido em IBU. Eu comprei essa cepa de levedura que vem nesses pacotinhos. Elas vêm liofilizadas, ou seja, elas estão secas, nesses formatos. Então, a gente precisa colocar elas em um pouco de água para ativar. Enquanto elas estão sendo ativadas, vou pegar o mosto que esfriou e colocar em uma garrafa PET de 1,5 litro. Em um outro pote, vou pegar uns 200 gramas de extrato de malte, colocar um pouco de água e dar uma misturada. Depois, eu passo para outra garrafa de 1,5 litro e completo com água. Deu mais ou menos 1 litro. E agora vou colocar uns pellets de lúpulo, porque esse extrato eu não fervi. E dou uma chacoalhada boa. Agora vou colocar as leveduras ativadas. Eu coloquei um pouco a mais do que é recomendado. Pode parecer pouco, mas tem algumas centenas de milhões ou bilhões de leveduras aí. Eu montei um sistema aqui com essas pecinhas que você encontra em lojas de aquarismo. Liguei esse cano de borracha nessa pedra porosa e deixei mergulhada em um copo com água. Esse sistema serve para não entrar ar dentro da garrafa e evitar a contaminação. Na outra eu só deixei com canudo para segurar a mangueira. E agora é só esperar as leveduras se multiplicarem. Já dá para ver que elas estão trabalhando bastante. O que acontece é o seguinte: a levedura consome os açúcares e converte em álcool e gás carbônico, que é o CO2, que saem por esse caninho e geram essas bolhas aqui. E assim como as enzimas, as leveduras também têm uma temperatura que elas gostam mais. Como estou fazendo a temperatura ambiente, não dá para controlar isso. Então, o tempo de fermentação pode variar bastante. Vou ficar de olho na produção do gás para acompanhar o processo. Também dá para acompanhar medindo a densidade antes e depois da fermentação, usando um negócio chamado de densímetro. A ideia é a seguinte: os sais e açúcares do mosto aumentam a densidade. Você consegue ver isso nesse experimento com o ovo. Com água de torneira, ele afunda, mas se eu coloco em água com bastante sal, ele boia. E o álcool também altera a densidade. Olha essa garrafa de Coca Light. Se eu coloco na água, ela afunda. Mas olha o que acontece se eu coloco álcool. Ela vai para cima. Então você consegue ter uma noção da conversão dos açúcares em álcool, medindo a diferença de densidade antes e depois. Depois de alguns dias, a produção de gás ainda está intensa. Você pode ver que a atividade fermentativa está intensa por causa dessa movimentação. As bolhas de gás carbônico grudam nesses sólidos e fazem eles irem para cima. Aí quando chegam em cima, a bolha estoura e eles caem. Aí fica essa dança. Mas depois de uns dias, já diminui bastante essa atividade. Você já quase não vê as partículas subirem. E também não tem mais bolhas saindo. Então acredito que já está bom para ir para a próxima etapa. Clarificação.
E agora eu vou deixar as garrafas na geladeira durante alguns dias. Na geladeira, essas partículas que estão suspensas vão para o fundo, dando uma clarificada, que é deixar ela mais limpa. Eu não usei aqui, mas dá para melhorar esse processo usando gelatina incolor. Funciona assim. Vou pegar um extrato de malte diluído em água para mostrar. Desse lado, vou colocar uma gelatina incolor que diluí em água quente. Olha no dia seguinte como ficou. Você vê que essa que eu coloquei a gelatina ficou mais limpa. Isso acontece porque o colágeno que tem na gelatina agrega essas partículas pequenas e ajudam elas a irem para o fundo. Se você colocar um ovo em uma Coca-Cola, vai ter esse efeito também. A clara do ovo agrega o corante da Coca e manda para o fundo. A proteína do leite faz a mesma coisa. Na indústria, podem ser usados outros agentes clarificantes. Um usado, por exemplo, é a cola de peixe, ou ictiocola, que é parecida com a gelatina. Ela é obtida a partir de um tratamento químico da bexiga natatória de alguns peixes, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Agora, vou pegar essa mangueira e sifonar o líquido para uma outra garrafa. Tentar puxar o menos possível da parte de baixo. A cerveja também pode ser filtrada, mas essa não é uma etapa essencial. Você encontra por aí cervejas sem passar pela filtragem. Elas ficam meio turvas. Começa daqui, a Witbier belga que já mostrei antes. Então elas ficaram assim. 2 garrafas de 500 ml da cerveja feita com o mosto de malte e 2 feitas com o extrato do malte. Carbonatação. Agora vou colocar um pouco de açúcar em cada garrafinha. Coloquei um pouco menos de um sachê e dei uma apertada nas garrafas. Você já vai entender o porquê. E vou deixar na temperatura ambiente. Olha só depois de uns dias como ficaram as garrafas. Já deu para ver que deram uma estufada. Isso aconteceu porque as leveduras que estavam vivas consumiram açúcar e produziram mais gás carbônico. Esse é o objetivo dessa etapa. Por isso que eu apertei as garrafas antes. Se você já viu a produção de champanhe, é feita uma coisa parecida. Mas na indústria se injeta o CO2 direto. Esse gás solubiliza no líquido. É como no processo de fabricação de refrigerante, porque aí você não tem as leveduras para produzir o gás. Se você já jogou uma bala de Mentos em uma Coca-Cola, já sabe o que acontece quando esse gás sai rapidamente. Então, agora eu vou deixar mais um tempo na geladeira para gelar. E nossa cerveja já está pronta. O da esquerda é a que eu usei o extrato de malte pronto, e o da direita, a que fiz a mosturação. E uma curiosidade, você já viu umas cervejas mais escuras? O que pode deixar uma cerveja mais escura é o uso de um malte torrado, que é mais escuro. Ele fica mais escuro por causa da caramelização do açúcar. É parecido quando você faz uma calda para o pudim. E tem uma outra reação também, chamada de reação de Maillard, que acontece também na etapa da fervura. É a mesma coisa que acontece quando você faz doce de leite. Outras etapas podem interferir também. Ou também pode ser usado algum outro ingrediente que muda a cor, como é essa cerveja aqui. Vai cana-de-açúcar e esse composto torrado. E essa outra cerveja que tem corante caramelo, um corante bastante usado na indústria de alimentos. Dá para ter uma ideia da cor usando uma escala conhecida como EBC. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se quiser entender como outras coisas são feitas, considere se inscrever.